Eu sou a professora Ana Paula Colasso, professora de Linguagens e Redação. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que é certeza estar na prova do Enem. Sabe, quando nós estudamos a interpretação do texto, eu sei que para você interpretar precisa praticar, mas existem alguns termos que você precisa estar familiarizado. E olha só, as funções da linguagem. Como eu te falei, certeza vir na prova, tá bom? Então, olha, participem, perguntem, interajam, mandem as perguntas, porque Larissa, que está aqui nos bastidores, ela vai, olha, e joga as perguntas aqui para respondermos, tá bom? Vamos começar? Olhem só. Ao nos referirmos às funções de uma linguagem, você, na verdade, irá analisar as intenções. Qual é a intenção do autor? Qual é a intenção daquele que se comunica, daquele que fala? Porque, lógico, para que haja comunicação, há uma exigência de termos o emissor, que é aquele que fala, e o receptor. Então, qual é a intenção deste emissor? Observem. Primeiro aqui, olha, as funções da linguagem dizem respeito aos papéis que a linguagem cumpre enquanto instrumento de comunicação entre dois ou mais indivíduos. Essa comunicação pode ser feita de maneiras particulares, peculiares, não é? Especiais, dependendo do tipo de efeito que o remetente, isto é, quem produz o enunciado, quer passar na mensagem para o destinatário, ou seja, quem recebe o enunciado. Então, repetindo e resumindo, quando eu quero analisar qual é a função, eu busco qual é a intenção daquele que produziu o texto. Ele está intencionado em quê? Passar o quê? Olha, em cima desta intenção, nós temos aqui, olha, 6 funções para essa nossa linguagem. 6 funções. Função referencial, função poética, fática, conativa, emotiva e metalinguística. Daí você diz assim, tudo bem, Ana Paula, entendi. Agora, o que significa cada uma dessas funções? O que eu busco na hora da prova? Daqui uma palavra-chave resume o conteúdo, porque o conteúdo vocês já viram, não é isso? Então, nós estamos aqui para revisar. Olhem só, ao nos referirmos à função referencial, eu peço a vocês para que observem que a função referencial também pode vir com o nome de função denotativa. Denotativa. Sabe por quê? Bom, primeiro, nós sabemos que o sentido denotativo é o sentido real. É você trabalhar com a ideia da objetividade, sem sentimentos, sem emoção. O objetivo da função referencial é trabalhar com o referente, ou seja, o foco da função referencial, o foco é o referente. Bom, falhou aqui um pouquinho a escrita, mas tudo bem. O foco é o referente. Se você diz a mim assim, Ana Paula, como assim? O foco é o referente. Referente é o quê? Referente, gente, é o assunto. Como está lento aqui, eu irei somente falar para vocês, tá? O foco está no assunto, o foco está na informação. Tudo bem? Então, houve uma referência a essa função denotativa, a função referencial. Pensa que, olha, a palavra-chave é a informação. Então, olha só, o objetivo é informar. Estamos tendo falha técnica aqui, tá bom? Olha, indo e vindo, mas a função é a informação. Ficou claro, não ficou? Apesar de ter sumido aqui algumas vezes. Ao nos referirmos à função poética, bom, se a função referencial traz o foco na informação, ele quer informar, é também chamada de função denotativa. Na função referencial, vocês estão vendo aí que está falhando tudo? Mas está dando para entender, não está, gente? Perguntem aqui, tá? Qualquer coisa. Na função poética, o foco está na mensagem. Aí você diz, como assim, Ana Paula, na mensagem? Na mensagem, nas escolhas das palavras. Entende? Na forma de você se expressar, na forma de comunicação. Então, olhem só, se na função referencial, agora vai, tá, gente? Nós temos aqui também a função denotativa,
na função poética, que também é chamada de função conotativa. Não está funcionando, não é, Luke? Vamos iniciar. Ok. Olha, na função conotativa. Só um minuto, gente, falar aqui com a parte técnica da nossa live, do nosso curso. Luke, você quer que eu pare? Você quer que eu continue? Posso continuar? Pronto, pronto. Aí, olha, tá bom, gente? Irão reiniciar, mas eu continuarei aqui a falar com vocês, tá bom? Acontece, não é, gente? Acontece. Tecnologia, não é isso? Então, olhem só. Na função poética, que também é chamada de função conotativa, olha aqui embaixo nós temos o nome conativa, mas é função conotativa, não são sinônimos. A função conotativa, ela trabalha o que? As figuras de linguagem. Na função conotativa, nós temos uma linguagem literária. Literária. Olha a preocupação com rima, com versos, com estrofes. Daí você diz assim, ô Ana Paula, então significa dizer que na função poética eu terei obrigatoriamente um poema? Não, eu não estou te dizendo isso. Eu posso sim falar para você que um poema, lembre-se de que poema é gênero textual. Um poema é o texto que se apresenta na forma de versos e estrofes. E olha que poema não é poesia, tá bom? Poesia é sentimento, poesia é emoção, a poesia pode estar em uma fotografia, a poesia pode estar em uma música, não é isso? A poesia está em um olhar. Olha só que poético, não é? Então, falou sobre a função poética, eu tenho essa ideia literária que pode vir também num texto em prosa. Sim, eu posso ter em um texto em prosa esse texto que traz parágrafos, o texto que você produz normalmente, que obedece à margem e tudo mais. Eu posso colocar uma figura de linguagem, uma metáfora, uma metonímia, e a partir do momento que o texto traz uma figura, trabalha com o sentido literário, traz essa função poética. Então, acredito que tenha dado para entender até aqui, não é? Repetindo então, já que vocês não estão visualizando, falamos sobre a função referencial, o foco está no assunto. É a função denotativa. Então, falou sobre a função referencial, o foco está no assunto. O foco está na informação. Pronto. O livro didático, porque se eu pego um livro, eu quero estudar física. O que eu encontro em um livro didático é a informação. Não é verdade? Então, se o meu objetivo está na informação, a função é referencial. Se o meu objetivo está na escolha das palavras, se está na forma de eu me comunicar, a mensagem em si, a preocupação como eu passo essa mensagem, então eu tenho a função poética da linguagem. Claro, até aqui, alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo perceber alguma pergunta. Até aqui não, não é? Aí você diz assim, tudo bem, eu sei o que é a função referencial, eu sei o que é a função poética. Ô, Ana Paula, e a função conativa? O que vem a ser a função conativa? Gente, conativa é sinônima de apelativa. Sabe aquela história de você encontrar compre batom, seu filho merece batom? Ei, todos já viram este exemplo, não é? Que todo professor cita este exemplo. Mas olhem só, uma propaganda, ela apela. Você, candidato, você que irá fazer a prova do Enem, eu estou falando diretamente com você, eu apelo, eu quero convencê-lo. Eu trabalho com a tentativa de persuasão, de convencimento. Então, essa função conativa, que é chamada também de função apelativa. Deixa eu só descer aqui, gente, que estão dizendo que já ficou tudo ok. Deixa eu só passar aqui, eu acho que não, ouviu? Acho que ainda está, olha, não está, agora acho que foi, gente. Olha, a função, pulei até aqui, não é porque não é uma sequência, mas essa função, opa, você já irá colocar aí, não é? Essa função conativa, pronto, olha só, gente. Essa função conativa, já posso usar aqui, não é isso, Luke? Pronto. Essa função conativa, que também é chamada de função apelativa, ele trabalha com a persuasão, com o convencimento. Sabe aquela história de encontrarmos manuais de instrução, receitas, propagandas, campanhas publicitárias.
porque ele quer mudar o teu comportamento. É até uma expressão muito usada pelo Enem, sabe? A mudança de comportamento tem a ver com essa função conativa ou apelativa. A função fática, olha só, gente, a função fática é a função que testa o canal de comunicação. Função fática é isso. Vai testar o canal de comunicação. Então, a minha intenção é a interação, é como eu me comunico com você. Sabe aquela história de bom dia? Ou então, oi, alô? Aquela história de falar, olha, o canal de comunicação está aberto. Claro, quando nós falamos sobre o canal, não é o meio, como é que nós nos comunicamos, o canal em si, nós estamos nos comunicando via o quê? Internet, não é isso? Mas neste caso, olha só, falou na função fática, ele vai testar esse canal de comunicação. Quando há um diálogo, por exemplo, em uma prova, há essa função fática, porque existe essa interação entre o locutor, que é aquele que fala, e o interlocutor, que é aquele que recebe, tá bom? Então, vamos reforçar aqui, olha, a referencial, na função referencial, o foco está em quê? No assunto, na informação. Qual é o outro nome dado? A função referencial, função denotativa. O foco está no assunto, o foco está na informação, tá bom? O referente é o assunto. Falou na função poética, a função poética também é chamada de função conotativa. Mudei aqui a cor, porque senão você não irá enxergar. Conotativa. Na função poética, o foco está em quê? Na mensagem. A função conativa não é conotativa. Conotativo é figura de linguagem. Conativa é o mesmo que apelativa. O uso do tu, do você, falar diretamente com o receptor, tem a ver com essa função conativa, apelativa. A emotiva, também chamada de expressiva. Opa! Emotiva, emoção, sentimento. O foco está em quê? No eu. O foco está no emissor, sabe? Naquele que emite a mensagem. É importante que você conheça, que você saiba desta situação, porque o Enem vai muito em cima desta ideia, sabe? De saber, ele é focado em quem, gente? Ele é focado no eu, nos meus sentimentos. Sabe aquela história de diário? Ah, mas eu digo diário, hoje vocês nem fazem mais o diário, aquele escrito que era da minha época, 1915. Vocês têm a história da internet, dos vlogs, não é? Vocês vão lá à frente, vão ao YouTube, vão à internet, vocês desabafam, vocês falam. Esse desabafo, este falar o que você está sentindo, tem a ver com essa função emotiva, tem a ver com essa função expressiva que passa esse sentimento, a emoção. E a metalinguística? Opa, metalinguagem é o código. Ô, Ana Paula, como assim, hein, o código? Olha, se eu digo a você que o código que explica o próprio código, é aquilo que fala daquilo mesmo. Pronto, eu irei eu irei assistir a uma aula para saber como é que se ministra uma aula. Olha, uma aula que fala sobre uma aula. Isso é metalinguagem. Se eu digo a você que eu irei ao dicionário, todos conhecem este exemplo, não é? O dicionário, eu uso a palavra para explicar o sentido, o significado da própria palavra. Isso é metalinguagem. Lembram do programa Video Show? Acabou, não mais existe, mas o quê? Um programa de televisão falando sobre um programa de televisão. Uma crônica que fala como é que se faz uma crônica, um poema que explica como é que se faz um poema. Tranquilo, não é? Pronto. O código pode ser uma palavra, o código pode ser o filme, mas é aquilo falando daquilo mesmo, tá bom? Tudo bem. Aí você diz, opa, Ana Paula, eu entendi. Apesar de não é? Caiu, voltou, o sinal e pá, mas vocês compreenderam, não foi? Ficou claro para vocês. Aí você diz, Ana Paula, não sei não, viu, se está tão claro. Vamos saber por meio dos exercícios? Vamos procurar as questões que aparecem no Enem? O que é que o Enem cobra? O que é que o Enem traz relacionando aqui a este assunto? Observem, olha só. Questão do ano passado, olha. Questão do Enem 2019, olha aqui, bem claro, gente.
Enem 2019, olha o que veio. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download sob licença Creative Commons 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bendor Grovesnor, olha, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que, quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Aí você diz assim, poxa, li o texto. Agora, sabe o que eu preciso saber? Qual é a intenção de quem escreveu este texto? Creio eu que você tenha percebido que a intenção aqui seja o de passar uma informação, gente. A intenção está na informação de falar que o Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização. Percebam, não há emoção, não há apelo, não há aquilo falando daquilo mesmo, não. O foco está na informação, na passagem aqui, na transmissão de um assunto. Então, se você sabe, se você percebe isso, olha o que veio na prova do ano passado. A função da linguagem que predomina. Aí você diz assim, Ana Paula, por que eles colocam predomina, hein? Porque muitas vezes você encontra em um texto mais de uma função. Daí você irá perceber o que é que se destaca ali dentro. Mas sim, pode acontecer de eu encontrar em um texto mais de uma função da linguagem. Olha, só te dizendo, só dando um exemplo. O Enem cobrou um ano desse aqui, eu não coloquei esta questão, mas colocou um poema de Manuel Bandeira, que diz assim, Canção do Vento e da Minha Vida. Puxa, quando eu digo a você que é um poema, você irá perceber que há a estrutura poética, versos, as estrofes, mas olha o título, Canção do Vento e da Minha Vida. Olha a minha emoção, sentimento. Eu tenho as duas funções. Eu posso ter mais de uma função em um texto só. Tudo bem? E os dois com o mesmo peso. Ou então, um se destacando, não é, em relação ao outro. Aqui, neste caso, o que predomina é o passar a informação. Então, ele perguntou na prova de 2019, olha, nesse texto aqui, olha, se caracteriza evidenciar a subjetividade. Gente, o que significa subjetividade? Subjetividade tem a ver com o sujeito, tem a ver com o eu, com as minhas emoções. Um texto que é subjetivo é um texto que traz os meus sentimentos, as minhas emoções. Pô, se eu falo na subjetividade, eu estou evidenciando a função emotiva. O subjetivo é o sujeito, o subjetivo está em mim. Lembrem-se de que o texto que você prepara, a sua redação, ela foge dessa subjetividade, ela pede objetividade, não é isso? Pois é, você se distancia. E ele se distancia aqui. Convencer o leitor, olha, convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte, mas ele não traz o objetivo do convencimento, da persuasão. Se fosse desta forma, quem trabalha com essa tentativa de convencer, de persuadir, é a função conativa, também conhecida como apelativa. Se eu convenço, eu quero que você haja dessa forma, não é? O apelar, o convencer, o persuadir. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Pois é, trabalha a informação, gente. Ele não está informando, não é, sobre a forma lá de acessar online as obras, não é? O acesso online às obras de arte. Na D, estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o
a fazer, bom, se ele orienta, seria também uma função conativa ou apelativa. O manual de instrução, por exemplo, ele está ali para te orientar, não é levar a agir, a você agir de uma determinada forma. E não é enaltecer a arte, isso não tem a ver com função nenhuma, não é? É buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online, também não. Então, o foco está na informação, não é um enaltecimento, não é estabelecer a interlocução com a orientação, convencer, não é emoção, é a informação mesmo. Então, questão do Enem 2019, como eu falei, é certeza encontrarmos este assunto na prova, e a resposta aqui, óbvio, que é a letra C. Vamos à próxima? Vamos lá. Opa, Enem 2018. Se você buscar aí as questões do Enem sobre funções da linguagem, você irá encontrar uma, duas, até três questões em uma mesma prova, tá? Olhem só como começa o texto. Deficientes visuais, eu irei passar para cá, tá? Para facilitar aqui. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS, Apple ou Android, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid, na Espanha. 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já estão exibidos com o recurso do WatCine, diz o brasileiro Luiz Malt, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Ok, esse é o texto. Agora, sabe algo que é bem interessante que você observar? Olha só, gente. Veja Abril. Poxa, Veja Abril. O que você percebe, Veja Abril, é uma informação, não é? Ele não quer te convencer a nada, ele não quer mexer com sentimento, emoção, ele trabalha aqui com a informação de que, olha, existe esse aplicativo que é chamado de WatCine, que ele justamente, ele funciona aqui, olha, foi desenvolvido, olha só, por pesquisadores na Universidade Carlos III, em Madrid, que já há 200 salas de cinema que já oferecem um recurso, não é isso? Olha só, esse recurso ele vai fazer com que esses deficientes visuais, eles consigam ir a algumas salas de cinema e teatros, não é, para curtir em maior intensidade, porque eles irão ali traduzir, não é isso? Fazer a leitura para os deficientes visuais. Fantástico, não é? Logo, o foco está na informação. Como o foco está na informação, olha o que veio na prova. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades, o que são peculiaridades? Peculiaridades são particularidades, singularidades, o que é que torna aquele texto do jeito que é aquele texto, qual é a intenção, sabe? O que é que particulariza aquele texto. Então, e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção de quem emite, de quem fala a mensagem, não é? O emissor. A linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento predomina a função referencial da linguagem. Então, já disse que é referencial. Agora, porque há a presença de elementos que ele já falou que a função é referencial. Daí cabe a você pensar, poxa, o referente é o quê? É o assunto, é a informação. Então, se o foco está na informação, olha só, há elementos que buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Opa, gente, mas quem trabalha com essa ideia do convencimento não é a função referencial da linguagem. Quem trabalha com o convencimento é a função apelativa. Só um minutinho, tá, Pedro? Que eu irei tirar a sua dúvida e Matheus também. Só um minuto, tá? Definem um aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Bom, definir, dar o conceito,
ele não dá conceito, ele não dá o significado em si da palavra. Até porque quando nós trabalhamos com conceitos, com significações de termos, nós trabalhamos a questão da metalinguagem, tá bom? Que fique claro. Porque eu terei a palavra explicando o sentido da própria palavra, mas o objetivo aqui não é a definição e nem a definição. Ele explica, mas ele não dá conceito. O Atsine e ele dá o significado. Não, ele não faz isso. Evidenciam a subjetividade também não, porque ser subjetivo é trabalhar com o quê? Com a emoção, com o sentimento, isso não aparece, não é isso no texto. Expõe dados sobre o aplicativo, usando a linguagem denotativa. Sim, ele usa a linguagem denotativa e ele diz que são 200 salas, ele coloca essas informações, esses dados, essas informações no texto. Então, olha, sim, ele coloca essas informações, esses dados, quem foi que lançou, quantas salas estão exibindo, então é verdadeiro, é a letra D. Na letra E, objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Quem mantém o diálogo é a função fática da linguagem, tá bom? Deixa eu ver aqui quais são as perguntas. A função apelativa é focada em quem? Opa, Pedro Oliveira. Olha, Pedro, a função apelativa está focada no receptor, que é o interlocutor. Porque é assim, Pedro, se eu quero convencer aquele que me escuta, o meu foco está justamente nele. Então, está focado no receptor. O foco é o receptor. Entendido? Eu quero fazer com que você haja da forma que eu estou aqui determinando, tentando te convencer, te persuadir. Tudo bem, Pedro? Ficou claro? A função apelativa é focada em quem? No receptor, sinônimo de interlocutor, em quem recebe a minha mensagem. A função apelativa seria algo como: estou morrendo de fome. Não necessariamente, Mateus. A função apelativa é quando eu faço o pedido. Puxa, eu estou morrendo de fome. Dê a mim um prato de, sei lá, qualquer coisa que seja. Então, a partir do momento que eu peço, que eu tento te convencer a me alimentar, que eu tento te persuadir, aí eu tenho um apelo. Mas a frase em si, eu posso dizer sem a tentativa de persuasão. Então, a função apelativa é aquela ideia de você simplesmente porque é simples mesmo, olha só, Mateus, apelar. Eu preciso, olha a palavra, eu preciso apelar. Eu direciono a fala para aquele que me escuta, eu direciono a fala para um alguém em especial, que aí nós unimos a pergunta de Pedro, não é? Ao meu receptor, e eu peço, eu ordeno, eu tento convencê-lo a agir daquela forma. Tudo bem? Então, simplesmente falar, estou morrendo de fome, estou caindo de sono, isso não tem relação direta com o apelo. O apelo é se eu fizer ali dentro realmente o apelo, não é se eu fizer um pedido. Tudo bem? Ficou claro, Mateus? Se não, você pode voltar aqui à pergunta, tá? Mas eu preciso apelar. Você, Mateus, que está aqui me ouvindo, observa aí as questões relacionadas às funções da linguagem. Faça exercícios, Mateus. Faça questões, Pedro. Ok? Então, eu estou direcionando a fala para vocês. Isso é a função apelativa. Ficou claro? Pronto. Então, vamos aqui, tá? Então, apagando e continuando. Olha outra, opa, aqui já é um pouquinho mais antiga, Enem 2014. Olha o que nós temos. O hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição, que ele apanha em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antipodático, sem graçante impresido, ou talvez vice-dito. Indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Sob mais que, tratando-se da palavra inventada, e como adiante se verá, embirrando o hipotrélico, em não tolerar neologismos, começa ele mesmo por se negar nominalmente a própria existência. Aí olha só o enunciado. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se, vamos lembrar que depreender é concluir, é deduzir, tá bom?
deduz-se a predominância de uma das funções da linguagem, identificada como o quê? Gente, volta aqui. Hipotrélico é uma palavra inventada, tá? É um neologismo. Lembre-se que neo significa novo, está aqui, olha. E logismo é justamente eu estudar palavras novas, palavras inventadas, não é isso? Então, a partir do momento que você se depara com a tentativa não, porque ele consegue, não é? Conceituar, ele inventa a palavra é um neologismo, ele dá o sentido da palavra. Calma, que ele começa aqui, olha. Calma, calma, calma. Ele diz que é difícil aí, não é? Uma definição que lhe apanhe todo o significado. Mas ele coloca aqui, olha. Hipotrélico querendo dizer, pronto, agora, olha. Antipodático, sem graçante impresido, ou talvez vice-dito. Indivíduo pedante, importuno agudo. Falta de respeito para com a opinião alheia. Ô, gente, ele usa a língua portuguesa, ou seja, ele usa a palavra para explicar o significado da própria palavra. Ou seja, ele traz o código explicando o próprio código. E se o código, que é a palavra, explica o próprio código, o que há aqui dentro é a metalinguagem. Não é isso? Porque é aquilo falando daquilo mesmo. É a metalinguagem. Opa! Olha só aqui, gente. Função metalinguística. Pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso, a utilização de vários sinônimos e definições. E ele não vai colocando, ele cria a palavra, não é? Ele criou a palavra, Guimarães Rosa lá, criou o termo, colocou em seu texto, e ele mesmo se encarrega de atribuir as significações, a significação para a palavra. Isso é a metalinguagem, repito. Encontrou na prova do Enem a ideia de dar o significado, não confunda com a função referencial. É a função metalinguística. Ele perguntou na B se é referencial, foi o que eu falei para você, o objetivo é atribuir a significação à palavra, então não é referencial. Ele perguntou se é a função fática, lembre-se de que a função fática é inclusive chamada de quebra-gelo, não é? Porque é aquela que vai interagir, que testa o canal de comunicação. Lembra quando eu falei o alô? É aquela história, você liga para mim, alô, fale, olha, o canal de comunicação está aberto, pode se comunicar. Não é essa a intenção. A poética se preocupa com a mensagem, mas com a forma de transmitir essa mensagem, versos, estrofes, rimas, o sentido conotativo, não é isso? Lembre-se de que a poética é também chamada de conotativa. E a expressiva, que também é chamada de emotiva. E aqui o objetivo passa longe de ele passar seus sentimentos, suas emoções. Perceberam quão fácil é o assunto? Ficou claro? Resposta letra A. Alguma dúvida vocês podem mandar, tá bom? Perguntem. Perguntem porque é uma certeza encontrarmos este assunto na prova do Enem. 17 de janeiro estaremos lá firmes e fortes acertando as questões todas dessa prova maravilhosa, não é verdade? Concordam comigo? Nenhuma dúvida aqui. Larissa não colocou nada, então creio que não tenham feito perguntas, tá? Porque aqui chegam só as perguntas para mim, tá bom? Olhem só essa outra questão do Enem. Desabafo. Olha, gente, pelo título do texto. Se eu irei desabafar, o que é que irá contar aqui, hein? Se é um desabafo. Os meus sentimentos, as minhas emoções. Olha, senta aqui, olha, eu quero desabafar. Eu quero falar o que eu sinto, eu quero falar o que eu penso, são as minhas emoções. Opa, o que é que ele põe aqui? Olha, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Gente, ao lermos o texto, você percebe que é real um desabafo. Ele diz assim, poxa, olha, eu não estou legal. Gente, eu não estou legal, olha só. Eu estou nervoso, eu estou zangado. Eu nem consegui fazer a minha crônica, Sabe, simplesmente não dá.
É uma típica manhã de segunda-feira, mas ele, olha, o que que ele faz? Ele deixa a luz acesa, não é da sala, ele esqueceu, ele terminou, alguma coisa aconteceu que ele não está no seu normal. 6 recados para serem respondidos. Puxa, os recados ele nem ouviu, ou melhor, ele não respondeu, porque ouvir ele não fala, ele disse que não respondeu, não é? São recados chatos. Olha, contas para pagar que venceram ontem, ele nem foi pagar. Ele nem foi pagar. Então, o que ele faz remete a alguém que realmente não está no seu normal ali. Alguma coisa aconteceu, ele está chateado. E ele disse, ele está nervoso, ele está zangado. Puxa, olha o desabafo dele. Aí você diz, tá, Ana Paula, olha, eu acho que já ficou bem claro aqui a função emotiva desde o título. Agora, o que foi que eles pediram na prova do Enem? Olha, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante, ora, se eu posso encontrar um texto que trabalhe com mais de uma função, o que foi que eu percebi aqui neste texto? Ainda que eu teime, poxa, mas eu encontrei outras funções, quando não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, simplesmente não dá, de repente ele dizendo que como é que ele faz aquele texto, será que ele não colocou ali também um pouco de metalinguagem, será que não entra aí? Não importa, ele quer saber o que é que predomina. Pô, desde o título até o comportamento do cidadão, nós percebemos que é a emoção realmente aqui quem grita, não é? A expressiva, ele expressa seus sentimentos, expressa suas emoções. Então, observem, quando ele já diz que a função é emotiva ou expressiva, é por quê? Por que é emotiva ou expressiva? Porque o discurso do enunciador, como assim enunciador? Aquele que fala, o que emite a mensagem, tem como foco o próprio código. Calma, calma. Se o título é desabafo, como é que eu posso te dizer, e o texto todo fala que ele está zangado, que ele está nervoso, como é que eu posso dizer que o foco está no código? O código é o quê? É eu ter a palavra explicando a própria palavra, ou então uma crônica explicando como é que se faz uma crônica, isso não é o que predomina. Ou uma aula, lembra que eu te falei, explicando como é que se ministra uma aula. Olha, deixa eu só responder o que Thalia me perguntou aqui, tá? Tudo bem, Thalia? Um beijão, viu? Eu conheço Thalia, gente. Conheço Thalia. Thalia é excelente. Thalia me perguntou, eita, gente, eu não consegui enxergar, diminuiu aqui a pergunta de Thalia. Vocês podem colocar novamente a pergunta que Thalia fez. Thalia perguntou, professora, olha a vírgula bem colocada de Thalia aqui, olha, vírgula, que é um vocativo. Só me lembra uma coisa. Crônica se encaixa na função metalinguística? Acho que é essa a pergunta, não é porque sumiu aqui novamente? Mas deixa eu te dizer, Thalia, não é que a crônica se encaixe na função metalinguística. O que nos interessa, a crônica é um gênero textual que se preocupa em falar sobre situações do cotidiano. Agora, a crônica, Thalia, ela irá se encaixar na metalinguagem olha o se, condicionalidade, tá, Thalia? Se for uma crônica explicando como é que se faz uma crônica. Então, não, a resposta não, Thalia. Não é que a crônica se encaixe na metalinguagem. O poema também pode se encaixar na metalinguagem e olha que também será poética. Se eu colocar para você, Thalia, um poema que irá nos explicar como é que se faz um poema. Entendeu? Uma receita pode vir numa função metalinguística se, por acaso, pusermos uma receita de como fazer uma receita. Então, não necessariamente é a questão de ser uma crônica. Repito, a crônica é um gênero textual que se baseia em situações do cotidiano. Mas, a partir do momento que eu crio uma crônica para dizer como é que eu faço a minha crônica, olha, todos os dias eu faço isso, eu pesquiso assim, eu faço assado. Então, aí seria uma metalinguagem. Mas qualquer gênero textual pode pertencer à função metalinguística, contanto que tenhamos aquilo falando daquilo mesmo, compreendeu? O código explicando o próprio código. É voltado para ele mesmo. Entende? Então, aquela história do reflexo, sabe? Eu falo daquilo mesmo. Eu irei assistir a um filme
que irá falar sobre a produção cinematográfica, sobre a produção de um filme. Ficou claro isso? Eu irei ao YouTube pesquisar um vídeo do YouTube para saber como é que se faz um vídeo do YouTube. Olha a metalinguagem aqui presente. Espero que tenha ficado claro, tudo bem, Thalia? Se não, volta aqui a pergunta, tá bom? Então, independe do gênero textual, contanto que eu tenha aquilo explicando aquilo mesmo. Então, quando ele fala tem como foco o próprio código, qualquer texto pode ter como foco o próprio código, contanto que ele fale dele mesmo, que foi o que Thalia me perguntou há pouco. Mas, neste caso, o que predomina não é isso. O que predomina é o desabafo dele. Então, o que ele faz, como ele age, não ter atendido, não ter respondido aos recados, não ter, a luz ainda está acesa, faz com que percebamos que ele não está ali normal, não é normal, na sua normalidade. Olha, B, a atitude do enunciador já te disse que é aquele que fala, aquele que emite, do emissor, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ora, como assim se sobrepõe? Aquilo que ele faz esclarece o estado emocional dele. E o que é que você pensa sobre isso? O que ele faz irá esclarecer? Sim. De não responder às mensagens? De não ter apagado a luz? Sim, se sobrepõe. Outra pergunta aqui, vamos ver. Só me lembra uma coisa, crônica se encaixa. Ah, não, é a mesma, gente. É a mesma pergunta que voltou aqui para mim, já respondi, tá? Então, olha só, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Sim, a atitude do enunciador se sobrepõe, porque o que ele diz que fez ou o que não fez é o desabafo dele, são as atitudes dele, entenderam? O interlocutor é o foco do enunciador. Olha a pergunta que Pedro fez em relação a se a função é apelativa, ele está centrado em quê? Foi mais ou menos isso, não foi que Pedro perguntou? Não, olha, o interlocutor é o receptor. Então, ele está dizendo que o receptor, quem recebe a mensagem, é o foco do enunciador na construção da mensagem. Se o receptor é o foco, a função não é emotiva, e ele já disse que a função é emotiva, é expressiva. Se o interlocutor é o foco, a função, então, seria, que não é, apelativa. A função de indicar ordem, pedido, de apelar, como eu falei a Pedro, não é quando ele fez a pergunta. Não, não é o interlocutor. Interlocutor é sinônimo de receptor, quem recebe a mensagem. Na letra D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento. Como assim, Ana Paula, detrimento? Detrimento é prejuízo. Em prejuízo das demais, não. Não há prejuízo de nada aqui. E olha, quando ele fala no referente, que é o contexto, quando ele fala no referente, que é a informação, é o assunto, dizer que o referente é o que se sobressai, teríamos o quê? Olha a lógica, referente, referencial. Seria a função referencial, também chamada de função denotativa, que é utilizar a palavra no sentido real, não é? E não é isso. E na letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quem lida com essa ideia de manter o canal de comunicação é a função fática. O oi, o bom dia, não, o alô é a função referencial. A função fática. Tudo bem? Ficou claro? Nenhuma outra pergunta mais? Cadê as perguntas, meninos? Está claro assim mesmo para todos vocês? E aí, Larissa, alguma pergunta? Alguma pergunta? Olha, não, aí já foi. Por enquanto, não. Gente, nenhuma pergunta? Então, eu irei acreditar que o assunto é realmente tranquilo. Vamos, então, dar sequência. Eu tenho poucos minutos, tá? Então, deixa eu acelerar aqui essa próxima questão. Olha, olhando a referência bibliográfica, eu já percebo aqui, olha, é da revista Época. Isso já é uma pista, não é? Revista Época, informação, olha, função referencial, concordam comigo? Vamos aqui. É água que não acaba mais. Olha, dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, UFPA, apontaram o aquífero Alterra do Chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas,
Pará e Amapá. Essa quantidade de água será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, a Terra do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, o Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasa, Argentina, Brasil, não é, gente? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aí olhem. Aí eu venho para cá e eu olho a pergunta. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta, olha a intenção, tá, gente? A intenção, olha, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Você já percebeu? Se apresenta uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, o objetivo está na informação, concordam? Então, nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina, ok? Porque o autor do texto, ele prioriza o quê? Por que nós temos a função referencial, cujo objetivo é trabalhar justamente com essa informação? Porque ele prioriza as suas opiniões baseadas em fatos. Será que é por isso que nós temos aqui? Olha, este texto que nos foi apresentado, este texto, ele não prioriza a opinião, não. Não é o resultado de uma pesquisa, gente. Se é o resultado de uma pesquisa, o que vai ser priorizado aqui é a minha opinião. Então, por qual motivo eu fiz a pesquisa? Não é verdade? Olha só, claro que não, gente. Ah, não é uma pesquisa, não é? Ele está informando, A pesquisa foi no texto anterior. Ele está informando. Então, claro que não tem a ver com a minha opinião, tem a ver com a informação. Informação é uma notícia. Quando você vai em busca de uma notícia, você vai em busca de quê? Da informação, tá? Ok, os aspectos objetivos e precisos, é isso que eu tenho que ter numa informação, é isso que eu preciso encontrar em uma notícia. Uma notícia precisa ser objetiva e precisa ir direto ao ponto? Claro que sim, não é, gente? Aspectos objetivos, sim, opa! A objetividade é o oposto da subjetividade. Enquanto a subjetividade trabalha sentimento, emoção, o subjetivo, a objetividade é você ir lá, ser claro, não é? Você se distanciar, porque o que interessa é você passar a informação, não é você, não é o seu sentimento. Os elementos de persuasão do leitor, lembra o que é que trabalha com a persuasão? Com o convencimento, lembra aí, Pedro? Lembra, não é? Quem trabalha com a persuasão é a função apelativa. Por quê? Porque ele apela. Porque ele quer convencer. O convencimento, a persuasão, é foco aí da função apelativa, chamada de conativa. Os elementos estéticos na construção. Estéticos, gente, as rimas, não é? A estrofe. Olha, quando você pensa no parnasianismo, hein? Quando você pensa no parnasianismo, que havia toda aquela preocupação, não é? Bem clara a função poética. Mas calma, eu não estou dizendo a vocês somente no parnasianismo. No modernismo, no simbolismo, nós temos a função poética quando nós nos preocupamos com essa linguagem literária. Independente de o verbo vir em prosa ou em verso. Porque se há uma figura de linguagem, uma metáfora, já caracteriza aí a função poética, tá bom? Eu me preocupo com a seleção lexical. Olha, quando você encontrar essa história de seleção lexical, ele também faz parte da função poética. Porque o léxico é o vocabulário, sabe? Então eu me preocupo com uma escolha. Eu penso em quais as palavras que eu irei colocar ali dentro, para justamente ter essa estética, não é? Essa boa apresentação da mensagem. Os aspectos subjetivos, não, a subjetividade é o sentimento, é a função emotiva ou expressiva. Ok. Aí você diz, eita, Ana Paula, e aí, dará tempo de fazer mais uma? Creio que não. Eu não sei se Larissa pode me liberar para fazer mais uma. Será que Larissa libera? Não sei, mas eu irei fazer, eu irei fingir que eu não ouvi Larissa falar nada. Só essa daqui, tá? Olha, pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder a dor que foi maior do que é capaz meu coração, não. Nem há por que seguir cantando só para explicar. Não, vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo
o coração capaz de amor. Opa, rapaz, bonito, não é? Olha a preocupação com as palavras. Por isso que eu quis fazer essa questão com a seleção lexical. Na canção de Geraldo Vandré, olha, nessa canção de Geraldo Vandré, calma que ele terminou voltando aqui. Na canção de Geraldo Vandré, nós percebemos, olha, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística, e criativa da mensagem por meio de combinações sonoras e rítmicas. Claríssima a conceituação da função poética, não é? Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também, olha, também, a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor, gente, é lógico, sabe por que ele fala que também há a função emotiva? Olha, pequeno concerto, ele diz aqui, olha, cadê eu? Olha o eu aqui presente. E observa, ele diz que ele vai seguir sozinho. Então ele fala nele aqui, tá vendo só? Então quando ele diz, eu vou voltar para mim, olha o eu presente, olha o meu sentimento, olha a minha emoção, gritando aqui neste texto. Então sim, eu tenho a função poética, eu também tenho a função emotiva. E quando ele pergunta por que esta emotiva também está presente, quando ele faz esta pergunta, por que também existe essa função? Olha, porque ele imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Rapaz, creio que sim. Mas aí você diz, não, Ana Paula, lê as outras antes de você voltar para cá? Leio, é a última também, bem rapidão, olha. Transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção. Objetiva não, ele é subjetivo. É o sujeito aí falando, é o sentimento dele. Ele busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. Quem irá persuadir é a função apelativa, o apelo, conativa. Conativa é apelo, tá bom? Ele procura explicar a própria linguagem. Lembra quem é que explica a si mesmo, assim, que é autoexplicativo, o código que explica o próprio código. Você pegar um dicionário e procurar a palavra para saber o significado da própria palavra. Então, isso aqui é metalinguagem. E na E, objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. Oi, e aí? Quem trabalha com isso é a função fática, que testa o canal de comunicação, não é fortalecer a eficiência dessa mensagem, verificar esse canal de comunicação. Então, essa função emotiva, o emissor é o foco e ele imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, sua emoção, seu sentimento. Olha só, seu sentimento, óbvio que é a letra A. Então, é isso, gente. Olha, eu sei que houve aquela... Não é aquela travada no início, mas eu acredito que tenha ficado clara aqui a informação. Deu para entender? Alguma dúvida? Ninguém mandou mais nada. Então, muito obrigada pela participação e até o próximo sábado. Um beijão e tchau!